Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, com uma palestra espírita, assimilando os sinais da vida. Como assim? A vida nos confere sinais que nós temos que observar. Por que nós sofremos? Nós sabemos que a nossa vida é hoje uma colheita daquilo que nós plantamos no passado e hoje estamos plantando o que colheremos amanhã ou depois. Nada é por acaso e realmente as encarnações são solidárias entre si. Elas se comunicam. O que você passa hoje possivelmente foi contraído lá atrás, em alguma das suas existências passadas. E o que você está fazendo hoje um dia será motivo de crédito ou de débito. Nós também sofremos, isso é importante, como forma de despertamento. Nós nunca perdemos, ou ganhamos ou aprendemos. Então aquilo que te dificulta a marcha hoje é a alavanca necessária para te facilitar a marcha depois. Recorde-se disso. Se a gente observar também a quantidade de desastres que acontecem na Terra, de doenças, de desencarnações em massa, a gente vai de encontro com que, não me recordo o nome do palestrante, mas que ele disse certa vez que a Terra antes era sólida e hoje é líquida. Está aí porque acontecem tantos terremotos, tantos desastres, que realmente nos fazem refletir. E tais possibilidades de reflexão acontecem cada vez com intervalo menor de tempo. Então as pessoas elas são impactadas por situações, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, há a frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Já André Luiz diz: abençoe a vida para que a vida te abençoe. E Meimei finaliza dizendo: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Muitas vezes nós passamos por situações e não compreendemos o porquê de tais situações acontecendo conosco. Daí vem uma história contada pelo irmão X, que chama A Proteção de Santo Antônio. Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome, a propósito de tudo, nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas, variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu no dia marcado para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir fingindo estábulo
onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores em seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torna o participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo, admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite em média diária e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, ela vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhes a saúde e o bem-estar, porquanto se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia-se de momento a momento: louvado seja Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós. De permeio, sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos, sem dizer palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais deste mundo. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo: muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhe paz, confiança e júbilos sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? Eis a pergunta. Às vezes nós recebemos o remédio, e não aquilo que, evidentemente, queremos, mas é o remédio necessário para o nosso benefício. Do livro Luz Acima, de Irmão X, que na verdade também é Alberto de Campos. Diante de tais lições, vem Jerônimo Mendonça e diz: quem não trabalha, dá trabalho. Divaldo Franco aparece dizendo que nós nascemos para servir e amar. Em Eclesiastes, temos a lição: é tudo uma ilusão, uma corrida atrás do vento. Os dias difíceis, eles são advertências que nos ajudam, aquele empurrãozinho necessário para que voltemos à estrada reta. É muito importante os dias difíceis, para que nós nos concentremos em Deus.
É importante que a gente compreenda, né, que muitas vezes nós passamos por situações difíceis e causadas por vícios e etc. E aí conseguimos a graça necessária. E aí vem a lição, é importante que nós nunca voltemos ao ponto em que precisamos rezar para sair. Salvo engano, escutei tal frase de Haroldo Dutra Dias, que de fato nos ensina muitas coisas importantes, muitas coisas interessantes. Para não esticar tanto o vídeo, eu te oriento a ler o livro, na verdade são 2 textos, tá? Também de Humberto de Campos ou Irmão X. Um se chama O Anjo Cinzento e o outro O Anjo, o Santo e o Pecador. São 2 textos muito interessantes que podem te ajudar, de fato, a compreender um pouco melhor as coisas. Joana de Ângeles, ela aparece no filme do Divaldo Franco e diz: um dia, ao olhares para trás, perceberás que as dificuldades foram colocadas estrategicamente em seu caminho e que a luta nunca foi entre você e o outro, mas sim entre você e você mesmo. Já Divaldo, ele disse para um ofensor: Deus é aquele que me testa, é aquele que me faz evoluir. Deus é você. Então as pessoas, elas são realmente colocadas à nossa frente de uma forma estratégica. Nós não devemos imaginar que Deus é o grande justiceiro, Deus pune, nada disso. Deus não pune, Deus educa. Deus nos dá a oportunidade de nos redimir de nossas faltas, mas Ele espera que a gente faça a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Portanto, agora, como neutralizar as nossas más tendências? Vamos imaginar a questão das tentações. Nós somos tentados exteriormente por aquilo que alimentamos internamente, disse um obsessor no livro Ação e Reação de André Luiz. Já o Haroldo, ele disse em uma de suas palestras que a tentação ela pode ser comparada a um cachorro bem grande e bem bravo, correndo atrás de nós. Mas nós ficamos com uma vontade louca de sermos alcançados. Isso é a tentação. Como, portanto, anular as más tendências? Através da prece, através do evangelho no lar, através da oração do copo d'água, através do sono útil, que é quando nós podemos nos recordar de encontros importantes com espíritos amigos que já nos precederam, com amigos espirituais, os passes, as boas músicas, aquelas que nos impulsionam, que nos motivam, que nos trazem uma certa tranquilidade, as leituras e a prática da caridade. A nossa querida Santa das Sarjetas, Madre Teresa de Calcutá, certa vez disse que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então não adianta, Pai Nosso que estais no céu e etc, 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 se não estendermos as nossas mãos para as pessoas que sofrem. Temos que fazer a nossa parte, temos que ajudar, temos que evangelizar. Evangelize, se necessário, use palavras. São Francisco de Assis. Então façamos a nossa parte, ajudemos as pessoas que precisam. Não há arrebatamento irresistível quando há vontade de resistir. Livro dos Espíritos. Já Joana de Ângeles, no texto intitulado Luta Íntima, na obra Vida Feliz, diz: há uma permanente luta íntima quando o homem se resolve por abraçar a vida nobre. Quais 2 exércitos em fúria no campo mental surgem constantes confrontos. Os guerreiros habituais, o egoísmo, o orgulho, a violência e a ambição tentam superar os novos combatentes, o amor ao próximo, a humildade, a pacificação, a renúncia. O indivíduo o sente dividido e angustiado. Mas é muito bom quando a gente já se coloca nessa posição. Eu estou um tanto confuso. Sim, faz parte. Antigamente a gente lutava só de um lado, né? A gente realmente seguia aquilo que não era
tão interessante, né? E hoje nós estamos buscando o caminho mais nobre. E aí há conflitos internos mesmo, porque aí nós ainda não abandonamos completamente as nossas falhas morais. Elas ainda estão em nós, né? Os desvios de caráter ainda estão em nós, mas já estamos nos combatendo, já concordamos que aquilo não é o caminho certo, não é o certo. Porém, espíritos menos evoluídos, obsessores, etc., eles se apegam àquelas nossas más tendências para nos estimular a seguir o caminho perigoso. Então, por vezes caímos, mas sempre nos levantamos. Até que vai chegar o momento que, como o mal ele se mata, que chega um momento que a gente não concorda, porque nós sabemos que há ação e reação, né? Há causa e efeito. Se o efeito é algo ruim, a gente começa a pensar, fala, poxa, estou passando por isso por quê? Aí nós fazemos uma autoanálise. Porque eu faço isso, isso, isso. Então a gente começa a abrir mão do mal que há em nós. Por isso que o mal se mata. Por isso que o mal está fadado a ter um fim. Porque nós vamos conseguir, com o tempo, assimilar as coisas e compreender que aquilo que nós passamos hoje tem a ver com o mal que nós alimentamos dentro de nós. Não há efeito sem causa, não há ação sem reação. E como agir, pessoal? Na vida de primeiro Jerônimo Mendonça, que é uma série de frases que nós vamos colocar agora. Na vida nós nunca perdemos ou ganhamos ou aprendemos. O trabalho no bem engrossa o fio da vida. Tudo passa menos o tesouro das horas perdidas. E o mesmo Jerônimo querer vingar-se é tomar veneno e esperar que o outro morra. Aí vem Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Aí aparece Emmanuel e diz, toda vez que a justiça nos procura, toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato de nossas faltas, para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que o pagamento seja suspenso por tempo indeterminado. E o mesmo Emmanuel, o bem que praticares em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Aí vem Joana de Ângeles. Quem se dedica em enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Raul Teixeira, tudo o que doarmos aos outros é o que verdadeiramente nos pertence. Alcione, os piores incêndios começam nas menores fagulhas. Ainda Alcione, não temas a prova de purificação que te conduzirá à alegria na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa e não pelo conteúdo que produz penosa sensação de apenas alguns segundos. A mesma Alcione, as feridas do corpo são melhores que as da alma. Já André Luiz, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. E Meimei, não se aflijas por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o teu problema ainda hoje sem qualquer esforço de tua parte. Já Emmanuel, o sofrimento é a véspera da alegria. Então é isso, meu querido amigo, minha querida amiga, que todos nós possamos compreender que nada é por acaso. Façamos a nossa parte. Abençoe a vida para que a vida te abençoe, diz André Luiz. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.